Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia. Seja um dia repleto de bênção, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Saúde, irmão. Que a paz do Senhor esteja sobre todos nós, em nome de Jesus, amém? Que Deus abençoe a sua vida. Vamos se alimentar dessa palavra, esse maná, esse pão fresquinho do céu, logo pela manhã, como primícia. É necessário, irmão, todos os dias da nossa vida, a gente se chegar diante de Deus, a gente se manter firme na palavra de Deus, firme nas promessas de Deus. Hoje, no contexto de 1 Samuel capítulo 15, nós vamos ver que uma das principais motivações ao qual Deus rejeitou o rei Saul foi justamente o motivo dele ter se afastado do Senhor e ter desobedecido aquilo que Deus havia lhe ordenado, designado para ele, né? Tão somente bastasse que ele cumprisse o que o profeta havia orientado, mas não. Nós vamos ver nesse contexto aqui de 1 Samuel capítulo 15, né? É um trecho muito triste da história de Israel, porque o povo clamava outra hora por um rei, por um libertador, e Deus então estabelece esse rei, né? O rei ali Samuel unge ao rei Saul, né, como rei perante o povo de Israel. Eles queriam alguém que eles pudessem estar ali, né, idolatrar esse homem, seguir as ordenanças deles e não, né, a Deus, vamos dizer assim. Então Deus até falou com o seu povo: olha, Samuel, não fique chateado, entristecido, aborrecido, porque é a mim que eles rejeitam, não a você, Samuel. Eu vou colocar um rei no meio do povo. Se é um rei que eles querem, então nós vamos colocar um rei para eles. E assim sucedeu. E a gente vê que, embora Deus estivesse ali constituindo, né, um reino monarca, né, a monarquia, ele deu livre-arbítrio para os reis, né? Nós temos livre-arbítrio para fazer as nossas escolhas, tomar as nossas decisões. E a gente sabe que ali, quando ele foi ungido, né, rei de Israel, o Espírito de Deus se apoderou do rei Saul. Ele tinha um espírito excelente que o acompanhava, né, que ele era uma pessoa diferenciada, porque Deus era com ele, né? E além do mais, um profeta ao qual era o Samuel, né, um homem temente a Deus, o que Deus falava com ele, né, e transmitia ao rei Saul. Então nós vamos ver aqui o que acontece nesse contexto, que Samuel dá uma ordenança para o rei Saul, né, que ele vá de encontro, que ele descesse a Gilgal, né, para pelejar ali contra os amalequitas, e ali ele viesse a destruir tudo, né? Não deixasse nada, não deixasse os gados, não deixasse os despojos, deixasse todos os despojos de guerra ali, exterminasse homens, mulheres, crianças, recém-nascido, todos. Aí você pergunta assim, você fica meio que chocado, né? Você fala assim: meu Deus, mas Deus mandou exterminar até as crianças. Gente, você só consegue eliminar o mal eliminando pela raiz. Embora sendo criança, eles já estavam todos contaminados pela maldade desse povo, né? A gente viu nos contextos anteriores que a terra estava vomitando esse povo de tão terrível que eles eram. O que aconteceu com Sodoma e Gomorra? Quando Abraão, né, começou a interceder a Deus para que, se houvesse 50 justos naquela cidade, para que ele não exterminasse, se houvesse 10, e Deus falava: não tem 50, não tem 10, mas se tiver, Senhor, ali uma pessoa, o Senhor não vai ter misericórdia? Aí ele falou: não, então tá bom, uma pessoa ali ou duas tem, que foi a família de Ló ali que acabou sendo salvo. Então, na mesma situação, nesse contexto, o povo era predestinado à maldade. Então foi uma ordenança de Deus. Se Deus mandou, quem somos nós para dizer o contrário? Quem somos nós para questionar a vontade de Deus? Tão somente vai lá e cumpre. E aqui nesse contexto onde nós vamos ver, né, um ditado que é muito popular, né, um jargão que é muito popular no nosso meio, mas isso é bíblico, né? É melhor obedecer do que sacrificar, né? Tão somente se a gente obedecer à voz do Senhor,
ser obediente à sua palavra, isso vai fazer bem, vai nos fazer fluir no nosso caminho, no nosso falar, no nosso agir, e nós vamos ser abençoados. Agora, querer sacrificar, prestar sacrifício que não é a vontade de Deus, que não é necessário, não precisa disso, aí você acaba discorrer essa palavra, ver o que Deus fala conosco, pois eu sei que Deus tem grandes coisas para nos revelar ainda através da sua palavra, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja o nome do nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. A desobediência de Saul e a sua rejeição. Disse Samuel a Saul: enviou-me o Senhor a ungir-te rei sobre o seu povo, sobre Israel. Atenta, pois, agora as palavras do Senhor. Assim diz o Senhor dos exércitos: castigarei Amaleque pelo que fez a Israel, ter se oposto a Israel no caminho, quando este subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e nada lhe poupes. Porém matarás homem e mulher, meninos e crianças de peito, bois e ovelhas, camelos e jumentos. Saul convocou o povo e os contou em Telaim, 200.000 homens de pé e 10.000 homens de Judá. Chegando, pois, Saul à cidade de Amaleque, pôs emboscadas no vale e disse aos queneus: ide-vos, retirai-vos e saí do meio dos amalequitas, para que eu vos não destrua juntamente com eles, porque usastes de misericórdia para com todos os filhos de Israel, quando subiram do Egito. Assim os queneus se retiraram do meio dos amalequitas. Então feriu Saul os amalequitas desde Ávila até chegar a Sul, que está defronte do Egito. Tomou vivo a Agag, rei dos amalequitas, porém a todo o povo destruiu a fio de espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e o melhor das ovelhas e dos bois, e os animais gordos, e os cordeiros, e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém toda coisa vil e desprezível destruíram. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver constituído Saul rei, porquanto deixou de me seguir, e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. Vamos abrir um parente aqui, que Deus rejeitou, né? Deus se arrependeu de ter ungido o rei Saul como rei do povo de Israel. E Samuel também ficou com o coração contrido, né? Abatido, e passou a noite inteira clamando a Deus, intercedendo, orando, talvez pedindo perdão para Deus também, né? E aí você fala assim: ah, mas Deus se arrependeu? Ele não é o onipotente, onipresente, onisciente, ele não sabe de todas as coisas? Sim, mas nós temos livre-arbítrio, gente. Jamais Deus vai impedir você de pecar, né? A decisão de pecar, de fazer errado, é uma decisão humana, é particular, de pessoa para pessoa. Deus não vai impedir você de cometer um adultério, de usar uma droga. Não, você tem livre-arbítrio. A questão aqui é que quando a gente se afasta do nosso Criador, como aconteceu aqui, ele se afastou de mim e deixou de me obedecer. Então pode ser que uma motivação no coração ou na mente da pessoa pode te levar a pecar. Porque como que acontece o pecado? O pecado ele começa se originando na mente, a pessoa fica maquinando aquilo. Ele recebeu uma ordem, ele sabe que aquilo é errado, mas diante dos deslumbres, né, da atenção, naquele olhar, ele fala assim: nossa, olha que quanta coisa boa, olha esse gado, olha esses despojos de guerra. Aí vem, né, o mal, né, porque ele deixou, o rei Saul ele deixou ser conduzido pelo povo, né? O povo fala assim: olha, vamos deixar todo esse despojo de guerra aqui, não, vamos pegar isso aqui e vamos sacrificar para Deus, não tem nada, vamos trazer lá, né, por meio da congregação,
e vamos sacrificar, Deus vai se agradar. Se ele verdadeiramente tivesse com a palavra de Deus, a palavra de Samuel, a ordenança do seu coração, não. Deus mandou exterminar tudo. Nós não vamos levar nada, acaba com tudo. Nem o rei Agag ali também, ó, vamos dar cabo nele aqui agora, acabou. Não, mas não, gente. Olha, por isso a gente tem que tomar muito cuidado hoje, né? A gente vê muito isso acontecendo. Pode ser que um boizinho, né, um negocinho, né, que vem trazendo, mas isso aqui não tem nada, e vem trazendo para o meio da congregação. Mas é um adultério, não tem nada, vem trazendo para o meio da congregação. Mas é só isso, mas é só aquilo, e só vai maquiando. E quando vê, já está bem distante, bem longe da presença de Deus. Deus já não tem mais parte, o Espírito de Deus já não habita mais no meio daquela congregação. Isso tem acontecido muito nas igrejas de hoje. Tem deixado o mundo, né, as coisas do mundo influenciar no meio da igreja. Né? E cabe a você, a nós, permanecermos firmes na palavra de Deus, alicerçado, porque como Paulo bem disse em Gálatas, capítulo 1, verso 10, por acaso eu busco louvores e adoração de homens ou a Deus? Antes, se eu buscasse agradar a homens, eu não seria servo do Deus Altíssimo, eu não seria servo de Cristo. Então, gente, a gente tem que permanecer firme, mesmo às vezes que doa, que estamos no ataque. Quando Jesus Cristo disse, sobre essa rocha eu edificarei a minha igreja, e a porta dos Hades não prevalecerão contra ela, somos nós, cristãos, que vamos sair fora, vamos falar do amor de Deus, vamos falar sobre a família, sobre as coisas do Senhor, sobre a palavra de Deus. Quem quiser vir, amém, irmão, ninguém é obrigado a nada. Mas nós não vamos nos calar com aquilo que é correto, com aquilo que é bíblico, que a palavra de Deus diz, né? E nós temos que levantar sim essa bandeira do Evangelho, essa missão. Se nós somos cristãos, nós temos que nos posicionar como tal e não deixar se corromper, se deixar levar pela maioria. Porque fulano está fazendo, ciclano está fazendo. O problema é deles. Cada um siga aquilo que bem entender e que bem, né, quer para a sua vida. Sim. E aí Samuel, diante disso, ele se contristou, né, e toda noite clamou ao Senhor. Madrugou Samuel para encontrar a Saul pela manhã, e anunciou-se aquele: já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou, já chegou Saul ao Carmelo, e eis que levantou para si um monumento, e dando volta, passou e desceu a Gilgal. Veio, pois, Samuel a Saul, e este lhe disse: bendito sejas tu do Senhor, executei as palavras do Senhor. Então disse Samuel: que balido, pois, de ovelhas é este nos meus ouvidos? E o mugido de bois que ouço? Respondeu Saul: de Amaleque os trouxeram, porque o povo poupou o melhor das ovelhas e dos bois para o sacrificar ao Senhor, teu Deus. O resto, porém, destruímos totalmente. Então disse Samuel a Saul: espera, e te declararei o que o Senhor me disse esta noite. Respondeu-lhe Saul: fala. Prosseguiu Samuel: porventura, sendo tu pequeno aos teus olhos, não foste por cabeça das tribos de Israel? E não te ungiu o Senhor rei sobre ele? Enviou-te o Senhor a este caminho e disse: vai e destrói totalmente estes pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até exterminá-los. Por que, pois, não atendestes à voz do Senhor, mas te lançaste ao despojo e fizeste o que era mal aos olhos do Senhor? Então disse Saul a Samuel: pelo contrário, dei ouvidos à voz do Senhor, e segui o caminho pelo qual o Senhor me enviou, e trouxe a Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas os destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e bois, o melhor, do designado a destruição, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém, Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e culto a ídolos do lar.
visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, pois transgredi o mandamento do Senhor e as tuas palavras, porque temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não tornarei contigo, visto que rejeitaste a palavra do Senhor. Já ele te rejeitou a ti, para que não sejas rei sobre Israel. Virando-se Samuel para ir, Saul o segurou pela orla do manto e este se rasgou. Então Samuel lhe disse: O Senhor rasgou hoje de ti o reino de Israel e o deu ao teu próximo, que é melhor do que tu. Também a glória de Israel não mente nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Então disse Saul: pequei, honra-me, porém, agora diante dos anciões do meu povo e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor teu Deus. Então Samuel seguiu a Saul e este o adorou. Disse Samuel: traze-me aqui Agag, rei dos amalequitas. Agag veio a ele confiante e disse: certamente já se foi a amargura de morte. Disse, porém, Samuel: assim como a tua espada desfilhou mulheres, assim desfilhada ficará tua mãe entre as mulheres. E Samuel despedaçou a Agag perante o Senhor em Gilgal. Então Samuel se foi a Ramá, e Saul subiu a sua casa, a Gibeá de Saul. Nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia da sua morte. Porém tinha pena de Saul. O Senhor se arrependeu de haver constituído Saul rei sobre Israel. A gente vê, né, nesse contexto, o rei Saul, na concepção dele, ele estava fazendo o que era certo e que estava atendendo o pedido de Deus, né? Ou seja, ele não acatou aquilo no espírito, né? Ele não pegou aquela palavra para ele de guardar no seu coração. Esse também pode ser um grande problema na nossa vida. Sim. Da gente fazer com que a palavra se torne genérica, de entrar e sair por um ouvido e não dar ênfase na palavra. Isso pode fazer com que a pessoa se corrompa. A gente vê aqui, em controvérsia, o profeta de Deus, né? Um homem que, assim, ele tinha o domínio da palavra, o Espírito de Deus era com ele, Deus falava através dele e ele estava confrontando ali o rei de Israel, né? Com autoridade. E como ele virou e o rei Saul puxou a orla do seu manto e rasgou, ele falou assim: ó, hoje o seu reinado está sendo despedaçado, né? Assim como você rasgou meu manto hoje, está sendo rasgado, está sendo tirado de você aqui o seu reinado aqui de Israel. E foi assim que sucedeu, né? E você vê, aí ele teve que consertar aquilo ainda que ele fez errado, né? Porque ainda trouxe esse rei aí dos amalequitas, esse rei foi lá e matou, né, esse rei dos amalequitas ali a fio da espada. Assim como a sua espada, né, feriu mulheres com filhos, né, porque eles eram terríveis, eles matavam mulheres ainda gestantes, tiravam os filhos para fora, sabe? Eles intimidavam a partir do medo. E assim também ele agora estava a fio da espada passando por essa situação. Então isso nos remete a muitas coisas, né? Essa palavra que a gente andar no caminho de obediência a Deus, né? Ficar firme na palavra do Senhor, não se apartar, né, do livro da lei nem de dia nem de noite, antes meditar na palavra de Deus, porque isso vai cada vez mais estar fazendo com que a gente fique próximo do Senhor. Sim, isso vai nos aproximando, porque a obediência é o que Deus quer de cada um de nós, né? Por que as pessoas vivem frustradas, vivem diante de tantos questionamentos? Ai, meu propósito, ai, meu isso, ai, meu aquilo, porque não aceita a vontade de Deus. Está sempre querendo fazer valer a sua vontade. E daí está sempre, né, andando aí entristecido. Porque quando você vai querendo fazer a sua vontade, você vai vendo que você está andando na contramão da palavra de Deus.
porque Deus tem o melhor para você. Talvez você não sabe o que é o melhor para você. Talvez você está indo numa entrevista e você acha que aquela entrevista da sua vida, aquele é o emprego da sua vida, mas naquele emprego pode ser o lugar que talvez você vai ser humilhado, talvez ali você vai até perder o seu diploma, não sei. E Deus está querendo te livrar de algo e você está insistindo, não, eu quero. E Deus pega e fala, tá bom. Às vezes a gente dá tanto ênfase para uma coisa que a gente acha ser relevante, mas na verdade aquilo que é improvável e talvez insignificante é o que Deus faz sobressair só para mostrar que Ele é Deus sobre a nossa vida. Amém. Amém? Vamos orar. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós nos colocamos, Senhor, perante a Tua presença nessa hora, para agradecer, Senhor, pelo dom da vida, por esse maná, essa palavra abençoada da parte do Senhor, que nos traz, Senhor, grande ensinamento para a nossa vida, Pai. Aprendendo, Senhor, que é importante a gente andar nos Teus caminhos, ouvindo, Senhor, e praticando, Senhor, a Tua palavra, e não se desviar dele, Senhor, não deixar que uma motivação no coração ou um pensamento errado venha nos fazer desviar dos caminhos, dos propósitos, dos desígnios que o Senhor tem para a nossa vida, Senhor. Nós não queremos desagradar ao Senhor, mas por sermos, Senhor, de uma geração, Senhor, originada pelo pecado, muitas das vezes deixamos uma motivação do coração, um sentimento, nos dominar, Senhor. E com isso nos afastamos do nosso Criador, Pai. Tem misericórdia de nós, nos ajuda, Senhor, na nossa fraqueza, nos ajuda, Senhor, a sermos seres humanos melhores, segundo a Tua palavra, nos ajuda, Pai, a permanecermos firmes e fiéis, Senhor, no Teu propósito, Deus. Que a gente não venha, Senhor, desviar nem da esquerda, nem para a direita, mas que a gente venha meditar, Senhor, na Tua palavra de dia e de noite, porque isso vai fazer prosperar o nosso caminho, vai fazer a gente ter intimidade com o Senhor, vai fazer a gente tomar as decisões corretas, Pai. E não seguir, Senhor, aos pradões mundanos, a não seguir, Senhor, falsas heresias, e não trazer por meio da congregação ídolos, imagens, coisas que venham contaminar o seu povo, ó Deus. Nos purifica, Senhor, nos transforma, nos faz, Senhor, sermos seres humanos melhores a cada dia, Pai. Perdoa, Senhor, as nossas iniquidades, perdoa, Senhor, a nossa falta de entendimento. Se porventura, Senhor, a gente tem feito algo que tenha desagradado ao Senhor, Pai, se a gente tem se corrompido, se a gente não tem obedecido a Tua palavra, Pai, tenha misericórdia de nós, Senhor, nos purifica, Senhor, nos faz, Senhor, branco, alvo, mais do que a neve, Senhor, porque o maior desejo do nosso coração, a nossa maior motivação, Senhor, Senhor, é poder estar, Senhor, um dia, Senhor, ao Teu lado, é podermos, Senhor, ser santos, ser salvos, Senhor, assim, Senhor, como o Senhor tem mostrado para nós que é um caminho de bênção e um caminho de vitória, Senhor. Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor, porque Tu és santo, Tu és maravilhoso na nossa vida, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia o nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.